O senhor ontem já declarou apoio a Lula. Por que o apoio a Lula neste momento, Roberto Freire? Olha, quem declarou não fui eu apenas indiquei ao partido e o partido aqui decidiu pelo apoio a Lula. É bom que fique isso para não ser uma coisa pessoal. Foi uma decisão partidária e eu diria até muito consensual. Tivemos apenas alguns que ponderaram que talvez fosse melhor ficar com neutralidade. Eu digo, olha, isso pode ser importante para o PSB, o nosso parceiro na federação, em função de que eles têm 4 estados onde eles disputam o segundo turno e talvez fosse melhor essa neutralidade, essa liberação, como também estão chamando. Mas para nós, do Cidadania, era importante definir isso, até porque, pela notícia que eu vi aí, você ter um presidente da República em pleno processo democrático, está chamando o seu adversário político no processo eleitoral de inimigo da pátria. Isso, evidentemente, é alguém que está querendo e está buscando não ter uma sociedade democrática, com Estado de Direito, instituições que devem ser respeitadas. Nenhum adversário pode ser tratado como inimigo da pátria. Isso, evidentemente, é uma forçação de barra e que precisa ter resposta dos verdadeiros democratas. Não existe inimigo da pátria numa democracia quando a disputa eleitoral se dá com a soberania popular. Roberto, esse apoio do Cidadania ao Lula, ele chega no segundo turno, sem nenhum tipo de discussão programática, e me parece que o que inspira o apoio é o risco que os senhores enxergam à democracia brasileira, não é? O que eu lhe pergunto é, esse risco à democracia, ele dispensa o candidato Lula de apresentar meio quilo de ideias, meia dúzia de propostas, o que ele pretende fazer em relação ao país, porque parece que está tudo, o risco à democracia transforma o Lula num candidato inquestionável. Não, é verdade. Mas olha, não cabia nós agora dizermos a ele que foi um grave erro ele, no primeiro turno, não entregar à sociedade minimamente o que ele pensa da crise econômica, o que ele pensa da crise política, o que é que ele imagina o Brasil no século XXI, todos os problemas que essa nova economia, a economia verde, traz para um país como o Brasil, que se atrasou muito neste processo, inclusive no seu próprio governo, mas efetivamente de forma absurda no governo Bolsonaro. Claro que seria o ideal, mas por isso mesmo é que a gente teve uma candidata que se pronunciou de uma forma tal que, com pouco tempo de exposição, se credenciou como uma grande liderança política importante, consciente. Agora, o próprio Lula tem que entender que esse apoio será mais consistente, com maior eficiência até, se ele começar a fazer aquilo que deveria ter feito já há algum tempo. É de dizer ao país o que é que ele está pensando. E ele vai ter que pensar agora atendendo a todas essas forças políticas que estão se integrando. Se eu acredito que ele terá consciência de fazer essa reflexão e analisar que não pode estar imaginando ganhar uma eleição em segundo turno e fazer tudo aquilo que pensava no primeiro com uma visão profundamente hegemonista, que é também uma característica proverbial do PT, de um hegemonismo impressionante. Mas vamos ver se agora, quando precisa realmente de apoio, eles gostam de chamar de centro democrático, tudo bem, vamos chamar dos liberais, de setores, inclusive, da direita, que decepcionado com Bolsonaro desde o início do seu governo, estava encontrando uma alternativa. Vamos saber se ele vai ser capaz disso, e eu acredito que sim, eles estão tentando, talvez agora, se reencontrar com esse centro para governar, e, primeiro que tudo, para que esses
setores se integrem efetivamente na campanha e lhe deem a vitória no segundo turno. Eu acho que a democracia brasileira agradecerá.